Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Como é habitual e eu gosto de fazer no começo dos vídeos, não poderia ser diferente. Agradeço a todos os inscritos, a todas as pessoas que estão a nos visitar, por estarem interagindo conosco, seja enviando a sua crítica ou postando seu comentário. Muito obrigado. Meus amigos, hoje, dia 6 de setembro de 2019, primeiro vídeo do dia. Mais tarde, a gente vai falar apenas sobre futebol. Mais tarde, a gente vai dar ênfase ao jogo entre Vasco e Bahia, que vai acontecer em São Januário amanhã às 11 horas da manhã. No momento, eu gostaria de tecer dois assuntos. Primeiro, eu gostaria de falar da falta de transparência. Segundo, eu gostaria de falar da falta de planejamento. Inclusive, hoje, pela manhã, o Mário Coelho fez um vídeo abordando a falta de planejamento do Vasco neste ano de 2019. Um vídeo bastante inteligente e autoexplicativo, o qual eu vou pegar o gancho também para eu poder fazer este vídeo. Mas antes, vamos falar aqui sobre a falta de transparência. Esse assunto do corte de luz, para mim já estava superado. Mas a partir do momento que as pessoas tentam justificar o injustificável com mentiras e com falácias, a gente deve, por obrigação, contestar. Ontem, o canal Atenção Vascaínos, mais uma vez, tentou camuflar a falta de responsabilidade dessa administração do Alexandre Campelo, ao tentar defender a diretoria novamente no caso de corte da luz. Eu vou ser bem breve, porque esse assunto já ficou cansativo. Primeira coisa, nada justifica calote. Conta foi feita para pagar em dia. Se não tem condições de pagar naquela data, faça um parcelamento e tenha responsabilidade. Porque a luz da casa desses dirigentes, eu duvido que eles deixam um dia sem pagar. Como eles não dão importância para o Vasco, alguns deles mal vão ao Vasco, então eles deixam para lá. E vocês acham normal uma conta de um clube de futebol, uma instituição gigante como o Vasco da Gama, ficar mais de 15 dias atrasado. Segunda coisa, o Vasco deveria fazer um portal da transparência. Essas contas do clube deveriam ser públicas, porque quem paga essas contas não é o presidente do Vasco. Quem paga essas contas é o sócio, é o torcedor do Vasco que ajuda o clube, seja indo aos jogos, seja comprando seus produtos licenciados, assinando o seu pay-per-view.
contribuindo da forma como deve contribuir. Se tivesse um portal de transparência e isso fosse público, a luz não ia atrasar, a água não ia atrasar. Sabe por quê? Porque o torcedor ia denunciar. Porque os únicos que acham isso normal são vocês aí. Terceira coisa, se vocês têm informações privilegiadas e vocês tiveram acesso à conta de luz do mês de agosto, de tal modo que vocês falaram que veio sem aviso de corte, compartilhe conosco para a gente poder ter também discernimento do que está acontecendo. Agora, se vocês não tiveram acesso a esta conta, como eu acho que não teve, não venha a público também querer defender. Porque a partir do momento que você pergunta a alguém desta administração que é ligada ao presidente Alexandre Campelo, obviamente que eles vão dar informação que é mais pertinente, que é mais plausível, para não expor essa diretoria, que, diga-se de passagem, é um fracasso. Então era um assunto que para mim já estava encerrado, morto. Mas a partir do momento que eu vejo aí interesses escusos nessa situação, a gente tem que vir a público e a gente não pode deixar de falar. Com relação à falta de planejamento, o Mário hoje ele foi feliz no vídeo que ele fez. Há tempos eu não vi um vídeo tão inteligente quanto este que foi publicado na parte da manhã, que eu sugiro a todos os meus inscritos, a todos que vierem a me assistir, que vocês deem uma olhada lá no canal do Mário. Mário aborda que esse ano o Vasco contratou 16 reforços. Chega no mês de setembro, a gente tem um elenco totalmente limitado. E esta falta de planejamento, ela é muito fácil de ser abordada. Porque foi um pecado da parte desta diretoria ter começado o ano com esta dupla, Alberto Valentim e Alexandre Faria. Com outro agravante, o Vasco não tem vice-presidente no departamento de futebol, é uma cadeira que é vaga, além da ausência do presidente Alexandre Campelo, que não vai todos os dias ao clube. Foi um erro ter deixado nas mãos do Alberto Valentim e do Alexandre Faria o departamento de futebol do Vasco nos 5 primeiros meses desse ano. Aliás, esta dupla não era nem para ter começado o ano de 2019. Vamos lembrar aqui que ano passado o Vasco se salvou do rebaixamento na última rodada ao empatar com o Ceará lá em Fortaleza. Então, nada justifica a permanência desses caras. A salvação foi o técnico Vanderlei Luxemburgo. O técnico Vanderlei Luxemburgo, eu posso discordar dele em algumas atitudes, em alguns nomes que eu acho que deveria ter oportunidade na equipe titular, mas indiscutivelmente
ele faz um trabalho merecedor de aplausos. Essa falta de planejamento queima a base do Vasco. Esta semana, o técnico Vanderlei Luxemburgo puxou 4 jogadores do Sub-20 para a equipe principal. Eu pergunto, será se vão jogar? O Vasco hoje não pode fazer mais testes. A nossa prioridade hoje é somar 44 pontos para escapar do rebaixamento. Esse ano, quem vingou na base do Vasco? Graças a Deus, o técnico Vanderlei Luxemburgo descobriu aí esse Thales Magno. Um jovem talento que estava perdido lá no Vasco, que ninguém antes havia olhado para esse jogador. O outro jogador que vingou das categorias de base foi o Marrone, mais por falta de opção do que propriamente o que ele vem jogado, com atuações regulares, em alguns momentos até pífias. Para não ser injusto aqui, ele fez um bom jogo contra o São Paulo, mas a maioria das partidas muito aquém daquilo que a gente deseja ver. Por outro lado, a gente vê aí vários jogadores da base desvalorizados, como o Andrei. Este ano, o Andrei se desvalorizou. Ele não conseguiu repetir as atuações que ele teve ano passado. O Ricardo Graça, ficando no banco, é uma joia do Vasco. Estão desvalorizando esse jogador. Thiago Reis estão desvalorizando este atleta. Subiram novamente com o Ribamar. Em contrapartida, o Thiago Reis ontem nem participou do coletivo que foi feito. Lucas Santos, outro jogador que poderia ter tido oportunidade, foi emprestado, a gente não sabe nem se volta. Enquanto isso, a gente faz 16 contratações, entre elas Cáceres, Vinck, jogadores que não disseram ao que veio, Marquinho, Bruno César, Valdívia, que já tem proposta para deixar o Vasco. Até o Iago Pikachu, com essa fritadeira que fizeram nele, se desvalorizou. Então essa falta de planejamento atinge o clube financeiramente, queima a base, além dos torcedores do Vasco ser sistematicamente sacaneados. E que Deus nos ajude, meus amigos. Que Deus nos ajude. Por enquanto as coisas estão dando certo, mas até dezembro é uma longa caminhada. Então, meus amigos, esses eram os assuntos que eu gostaria de falar. A falta de transparência e a falta de planejamento. Esse presidente Alexandre Campelo é um zero à esquerda. Enfatizo isso sempre aqui. Não entende nada de administração. E mais tarde, meus amigos, a gente vem trazer outro vídeo para a gente falar só de futebol. Vasco neles.
Valeu!